Oi, eu sou o Guilherme e meu grupo é formado por mim, pelo Felipe, o Gustavo Teixeira, Pedro Henrique e o Paulo. E a professora é a Zorilda de Sá. O nosso projeto do Booktuber é uma biografia da vida de Elon Musk, do autor Ashley Vance. E vamos falar sobre a história de vida desse cara, que é tomado por desafios, e eu até diria que é um prato cheio para quem gosta de engenharia, de negócios. Agora que começavam os grandes desafios de Elon Musk, que foi seu primeiro grande empreendimento, que foi a Zip 2, junto com seu irmão, que era a empresa que teve sucesso após o seu pai financiar US$ 28 mil para eles nessa empresa. Só que aí depois ele acabou vendendo e recebeu 22 milhões por suas ações. Aí ele pegou esse dinheiro e fundou outra empresa, que era a X.com. Nessa empresa, ela começou a crescer muito rápido, muito mesmo. E começou a ter concorrentes e tal, e ela mudou de nome, começou a ser chamada de PayPal. E ela estava gerando muito dinheiro. Só que ela mais uma vez acabou vendendo. Só que dessa vez ele vendeu por um valor muito alto, foi de 250 milhões. Aí, por volta de 2002, o Musk ele se mudou para Los Angeles, e foi aí que seus experimentos com os projetos espaciais começaram a vingar. Depois de muitos erros, ele finalmente conseguiu lançar um foguete. Só que esse foguete ele explodiu 20 segundos depois da decolagem. Só que o Musk ele não desistiu. E mesmo assim, ele pegou e investiu 6,5 milhões na Tesla. Para quem não sabe, é uma empresa de carro esportivo de motor elétrico. Só que ele estava muito focado na SpaceX, que era essa empresa que eu acabei de falar de foguetes espaciais. E então, aí ele pegou e manteve seu foco direcionado para a SpaceX, pois seu grande objetivo era colonizar Marte. Então, meu nome é Pedro Henrique e eu irei falar sobre um pouco sobre a crítica, a análise do livro. Foi uma obra que ela trouxe inúmeros benefícios para mim pelo fato de ser interessante. E além disso, eu posso dizer que fez com que agregasse diferentes tipos de conhecimento, como por exemplo a persistência de Elon. Nessa obra deu para saber o real significado de prego que se destaca leva martelada, porque Elon muitas vezes foi criticado, mas justamente por se destacar. E algo que foi de suma importância também, que foi muito interessante, é a persistência e a tranquilidade na qual ele levou seus negócios, na qual ele conseguiu trilhar os caminhos de sua empresa. O livro despertou interesse sobre diversos assuntos tipo, no geral, como por exemplo ir mais a fundo na vida de Musk e nas empresas que ele criou, porque foi algo tipo meio louco que ele fez, que ele já podia ter parado de estar investindo e viver uma vida tranquila, mas ignorou isso tudo e sempre foi em busca de mais. E algo que foi destaque do livro, para mim, foi a quase falência de Musk e da sua empresa Tesla em 2008. Então foi um fato, essa quase falência foi um fato que foi necessário muita calma, muita persistência, garra e força de vontade da parte de Elon para poder dar a volta por cima e se estabilizar novamente. Na análise dos aspectos literários do nosso livro, a gente pode ver que é uma ideia boa, original e criativa, porque ela mostra a vida de uma das pessoas mais ricas do mundo atualmente, né, que uns dias atrás comprou o Twitter, virou trilionário, e ela, além de mostrar só os fatos acontecendo, ela mostra o ponto de vista dele, o que ele pensava para fazer determinada ação. Então, é muito interessante poder ver o que ele pensou, por que ele agiu de tal maneira. E isso mostra que é uma visão de algo já manjado, uma nova visão, porque é uma biografia comum tal, só que ela traz essa inovação da gente ver como ele pensava para agir. Então eu acho que é algo inovador. Eu acho que o leitor poderia ter um conhecimento prévio sobre tecnologia e algumas coisas desse mundo, porque querendo ou não, o Elon Musk está relacionado diretamente com isso, né? Pelas empresas que ele passou, pelos lugares. Então é bom o autor ter um conhecimento prévio sobre esse tipo de assunto. A linguagem é uma linguagem mais coloquial, porque o autor não foca muito em dar
ênfase para uma linguagem mais formal, até porque os fatos da vida do Elo que ele pegou para colocar em sua biografia, né, tal, veio de uma conversa com o próprio Willow, então é mais formal não, desculpa, mais coloquial e dá pra gente poder analisar as coisas e entender bem a história de maneira tranquila. Às vezes é somente algum termo técnico, mas se a pessoa pesquisar, ela consegue encontrar o significado. E, no geral, o autor nos passa uma visão sobre a linha de pensamento do Willow, como ele vê o mundo, e isso é muito legal porque a gente vê o que se passa na cabeça dele para tomar as atitudes. É, a gente vê que nem sempre a vida dele foi tão fácil assim como as pessoas pensam. Então é bem interessante ver isso e isso tudo merece uma menção pela inovação. A relação apresentada ela é uma realidade. Na minha concepção, o tema que mais veio à tona na obra, ele foi passado de forma indireta para o leitor. Porque em todo momento ficava evidente o quanto é difícil conquistar algo, mas com persistência, com força de vontade, dá para seguir adiante. Além disso, essa obra me inspirou de diversas maneiras, e principalmente por saber a trajetória de um homem que está prestes a se tornar o primeiro trilionário do mundo. Então é algo magnífico. E com isso ficou evidente que sempre vão surgir obstáculos, sempre vai ter desafios a serem cumpridos, só que é possível superá-los. Ela me fez lembrar também de personagens que seguiram uma trajetória parecida com a de Musk e no final conseguiram obter sucesso. E de modo geral, é isso, é uma obra muito interessante de ser lida. Outra coisa que foi muito interessante foi saber a influência de Musk em cada uma das empresas que ele atuou, que no caso foi a Zip2, a PayPal, a Tesla, a SolarCity e a SpaceX, e deu para notar que ele é um cara explosivo e meio aventureiro, mas que sempre consegue alcançar o que almeja. Meu nome é Felipe Hiroshi Kobayashi e, na minha opinião, o livro de Elon Musk ele está ligado diretamente à realidade. Principalmente pelo fato de estar contando a história do homem mais rico do mundo. Nesse livro, fala sobre bastante a ambição de Elon Musk. Fala principalmente pelas dificuldades que ele passou, como ele enfrentava isso. Ele era uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito ambiciosa. Sempre foi muito focado nos seus objetivos. Essa obra me inspirou bastante a nunca desistir dos meus sonhos. Usar ele como exemplo, uma pessoa determinada, uma pessoa ambiciosa. Porque no livro mostra quantas vezes ele errou, quantas vezes ele tentou para chegar ao que ele é hoje. Também mostra no livro, de uma forma bem direta, que a persistência a gente tem que levar para a vida. Pelo principal fato da gente precisar dela para superar nossos obstáculos, né? E alcançar nossas metas, nossos objetivos. E indico esse livro do Elon Musk para aquelas pessoas que têm uma visão tecnológica, para pessoas que pensam na eletrônica e tal. Na minha opinião, o livro tem relação direta com a realidade, porque se trata de uma história real, não de uma ficção, mas ele mostra a ambição do homem para alcançar seus objetivos, todos os desafios que ele tem que enfrentar, e mostra que a persistência é algo que a gente tem que levar com a gente para a gente poder superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos. E eu acho interessante ressaltar que essa obra vale muito a pena ser lida, principalmente por quem gosta de ficção científica ou se interessa por tecnologia, eletrônica, porque mostra a construção de uma das maiores pessoas nesse sentido, um dos maiores legados. Então eu acho bem interessante ressaltar isso daí. Meu nome é Gustavo Almeida e, lendo o livro do Elon Musk e a biografia dele, o que mais me inspirou foi quantos desafios que surgiu na vida dele e também a forma que ele utilizou para ultrapassar cada desafio que foi imposto na vida dele.
E uma coisa também que eu achei muito legal foi que quando uma empresa dele começava a dar certo, ele vendia e criava outra. E depois que começava a dar certo, ele vendia e criava outra. Então ele sempre estava inovando. E uma coisa que eu achei legal também é que ele não fica em uma área só. Fica em si na área da tecnologia, mas ele tem suas empresas que é espacial, tem os carros da Tesla, tinha criado o PayPal, então é diversas áreas diferentes. E uma coisa também que meu ponto de vista eu achei legal foi que quando ele vendeu o PayPal por 250 milhões, esse dinheiro já dava para ele viver o resto da vida dele. E o que eu achei legal também é que quando ele lançou seu primeiro foguete, com 20 segundos, o foguete explodiu. E depois, no próximo lançamento, no seu segundo lançamento, passou 5 minutos e o foguete explodiu de novo. Aí um cara lá chamou ele para fazer uma reunião lá na SpaceX para fazer um investimento em carro elétrico, que seria a Tesla. E em seu primeiro ponto de vista, ele não gostou muito da ideia, mas ele reconsiderou e conseguiu montar a empresa e dá super certo até hoje. Ainda vale ressaltar que esse livro ele é muito motivador. Tanto fez que eu lembrasse da época que eu jogava campeonato de futebol. Porque quando eu ia jogar campeonato, eu gostava muito daquela motivação que tinha antes do jogo. Aí eu entrava em campo com muita vontade de vencer. Eu lutava por cada lance. E Elon, ele é exatamente assim. Um cara corajoso e que luta por cada desafio. E ele não desiste nunca. E mesmo o livro, ele não falando de futebol, ele me fez lembrar dessa época. Que eu até diria a mais feliz da minha vida. E o que eu posso dizer é que é como se cada empresa que ele criasse era um jogo que eu jogava. E essa motivação do livro me fez lembrar disso. E eu super indico esse livro muito bom, muito motivador. Teixeira, Pedro Henrique e o Paulo. Nós somos da turma 33 e professora nossa é... Caralho, nossa senhora, buguei. Várias curiosidades. Lançamento, o foguete